Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 125, cujo título é um tema que é difícil para todos nós ainda, não é? Separação. Aquela separação que a morte promove, que a desencarnação promove. Essa separação. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, narradas por João, no capítulo 16, versículo 7, nos diz Jesus: Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Então, Jesus dizendo aos apóstolos que ele iria embora, que ele desencarnaria. É claro que não é nada bom de se ouvir, muitas vezes. Jesus não estava doente, mas estava sendo perseguido. Por várias vezes tentaram colocar as mãos nele, vamos dizer assim, mas Jesus sumia no meio da multidão. Ele foi preso apenas quando ele assim determinou que seria. Então, quando Judas Iscariote estava lá alimentando o seu plano, e ele diz para Judas, na última ceia entre os apóstolos, que ele fosse fazer o que tinha que fazer. Então havia chegado o tempo de concluir a sua missão aqui entre nós. Ele já tinha nos trazido o Evangelho e agora é como ele bem diz aqui: a vós convém que eu vá. Nós vamos ver aqui nesta mensagem de Emmanuel a importância da conveniência da desencarnação no momento aprazado por Deus. No caso de Jesus, não era nada ligado a nenhuma prova, nenhuma expiação. Jesus veio com uma grande missão, como enviado de Deus, como Cristo, ungido, escolhido para nos trazer o Evangelho. Mas nós aqui, encarnados como espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, ao chegar o fim do período determinado pela espiritualidade amiga para mais esse desafio aqui na carne, desculpem, mas eu acho que um vizinho está com algum tipo de obra. Então, peço desculpa por esse barulhinho, que esse barulhinho. E temos um outro barulhinho, que é o do ventilador, porque está calor. Vejamos então. Continuando. O que Emmanuel nos traz? Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas, ele dizendo que vai embora, que a nós convém que ele vá. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Era bom para aqueles que estavam ali com ele, mas não só eles, todos nós do planeta, não é? Já que todos estamos subordinados à sua governadoria. É ele o governador de nosso planeta. E aquela passagem breve entre nós, 33 anos, 3 em atividade incansável, incessante de divulgação do Evangelho, chegou ali o momento de partir após esse período, não é? De 33 anos. Emmanuel nos diz:
Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, ele não se espera que um jovem, Jesus era jovem, tinha 33, mas como dissemos, estava sendo perseguido, só não tinha sido preso antes porque assim não havia chegado a sua hora. Mas na hora que o momento veio, vamos então, e assim também na nossa vida, não é? Vamos então vivê-lo da melhor forma possível. Ele, como espírito puro, não teve dificuldade. Mesmo as dificuldades que são apontadas, Pai, afasta de mim esse cálice, ali, a nosso humilde ver, haviam sido anotadas mais lições, porque Jesus, totalmente desmaterializado, espírito puro, ele, desmaterializado na sua ligação com essa matéria densa, nós ainda temos, nós ainda somos muito materializados, não é? Mas Jesus não teve problema quanto a isso. Nós já passamos por mais desafios, não é? Mas sabemos que a hora que enfrentamos as nossas tempestades, é importante aceitá-las. Sim, é uma tempestade, eu vou tentar vivê-la da melhor forma. É uma tempestade que pode me levar à desencarnação. Quantas pessoas não estão nesse processo de desencarnação que hoje em dia chamam-se de cuidados paliativos? Quantas pessoas não estão hoje em dia nesses cuidados paliativos? Antigamente, às vezes deixavam-se elas nos hospitais e ficava lá se tentando e até acelerando a morte, né? Porque tanto se tenta, quando o corpo já não tem mais condição de responder, ou então mandavam-se para casa para não ocupar leitos e morrer em casa. Hoje em dia existem os cuidados paliativos. Excelente avanço na dignidade e nos cuidados necessários mesmo, não é? Que se fazem necessários nesse desencarnar, nesse processo que é a desencarnação. O corpo está morrendo, não consegue responder a mais nada e está indo, mas muito ainda pode se fazer pela qualidade de vida daquela pessoa que está desencarnando. Então, é importante nós reconhecermos, sim, esse momento vai chegar, mas que bom que no nosso século XXI nós já temos uma frente de cuidados chamada de cuidados paliativos, para dar assistência a todos aqueles que entram neste processo, muitas vezes doloroso, penoso, de desencarnar. Voltando ao nosso Emmanuel, em que ele diz que Jesus desencarnava em favor dos companheiros, e agora ele nos traz reflexões valiosíssimas. Que teria acontecido, pergunta Emmanuel, se Jesus teimasse em permanecer? Claro que Jesus jamais teimaria. Um espírito puro. Teimar cabe muito bem conosco, não é? Porque ainda somos imaturos, rebeldes, natural, às vezes, entrarmos a teimar. Mas, não Jesus. Mas é claro que a pergunta de Emmanuel é provocativa. Ele, da mesma forma como Jesus lá, afasta de mim esse cálice, Senhor, para que nós apontássemos, prestássemos atenção, porque logo depois ele diz que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, diante das situações dolorosas em que queremos que Deus afaste de nós, que aquilo não aconteça, que não seja daquela forma, Jesus nos ensina como fazer. Olhe, embora tenhamos vontade que Deus afaste de nós aquele amargo da vida, aquela situação dolorosa, vamos pedir para que a vontade de Deus seja feita, porque esta é realmente a vontade sábia e melhor para as nossas vidas. Então, o nosso Emmanuel continua. Depois da pergunta, ele responde, não é? Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer. Provavelmente, nos diz Emmanuel,
as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as, porque todo mundo já sabia do que Jesus era capaz. Tinha alguém doente? Jesus curava. Jesus levantou o próprio Lázaro daquela morte aparente, mas as pessoas não sabiam que era morte aparente. Então Jesus ressuscitava mortos. Iam se conformar de morrer? Iam se conformar de ficar doentes? De ficarem doentes? Ora, a todas as curas que Jesus fez, todas, não tinha a ver com, porque ele estava espiando e Jesus curou. Poderia ter tido uma situação ou outra, mas estava aqui, sobre aquele cego, por que ele veio com isso? Foi seu antepassado que errou e ele veio? Não tem nada a ver com isso. Ele veio para que se cumprisse o que era para se cumprir com a minha chegada. Ou seja, aquelas curas todas que Jesus realizou, todos os grandes feitos que Jesus fez, alimentar as multidões, tudo foi primeiro para provar que sim, ele é o Messias, ele é o Cristo, o enviado de Deus, com autoridade para nos trazer a revelação de Deus em si mesmo. Então, isso precisava ficar muito claro. Sim, ele é o Messias. Ele veio e nos trouxe, sendo o Messias, a revelação. E nessa revelação, ele mostra o nosso potencial, ele revela a paternidade divina e ele revela que nós progrediremos até alcançar a sua própria condição de espírito puro. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. Podeis e fareis, porque se podemos, se está em nós, a única coisa que precisamos é tempo. Tempo. Mas se for precisar de bilhões de anos para chegar como Jesus chegou, bilhões de anos para um espírito imortal, o que é? Tantinho assim de tempo. Que é o tempo diante da imortalidade. A gente ainda não consegue realizar o que é isso, porque é muita coisa, imortalidade. Que tempo é grande o suficiente diante da imortalidade? Emmanuel continua dizendo: porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, quer dizer, isso se ele tivesse ficado mais tempo, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, porque ele também curava, não é? Leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. Vamos levar lá para Jesus, Jesus cura. Não, mas olha só, foi só para aquela missão. Ou seja, se ele teria sido um desastre se ele tivesse ficado. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. A gente ia interpretar tudo errado e querer que as nossas vontades fossem satisfeitas por Jesus. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Ora, mas não é bem assim que acontece com filhos e pais? Não é importante para muitos filhos que seus pais desencarnem, porque ficam lá se apoiando neles e muitas vezes nem valorizam. Mas aí, um belo dia, eles se vão, desencarnam, voltam para o plano espiritual. Aí começam a sentir o peso da responsabilidade. Aí começam a sentir o valor, muitas vezes, daquele pai e daquela mãe, que foi tão, às vezes, deixada de lado. Não vale. Mas quando vai, e agora? Quem isso? Quem aquilo? Quem aquilo outro? Então, vejamos
que Deus, em sua sabedoria, colocou o tempo, vamos dizer assim, desgastando a nossa saúde e inteireza física, e aí nos chega a velhice, nos chegam as doenças, e os jovens vão ficando, e os velhos vão indo, salvo exceções em que o contrário acontece, mas o natural das coisas é que os idosos vão na frente. E os filhos, muitas vezes, vão realmente perceber depois que eles partem como é importante. Se eu tivesse abraçado mais, se eu tivesse aproveitado mais, se eu tivesse conversado mais, se eu tivesse ajudado mais, apoiado mais, aprendido mais com eles. Mas aí já passou. Mas é importante. Importante porque, como somos imortais, voltando a essa ideia importante, de novo, a palavra importante, é isso mesmo. Essas experiências, na próxima, outros pais, a tendência é passarmos, podemos ainda na rebeldia não ceder, mas a tendência é passarmos a valorizar um pouco mais aquilo que desprezamos na encarnação ou nas encarnações passadas. Emmanuel continua dizendo: sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento, a distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao senso comum. Então, as separações, pelos mais diversos motivos e das mais diferentes formas, ela tem muito a nos ensinar. E Emmanuel conclui nos dizendo assim: recordai a presente passagem do Evangelho quando a separação vos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Concluiu com chave de ouro, tanto que eu vou repetir. Recordai a presente passagem do Evangelho quando a separação vos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Tempo de aprendizagem, sempre, não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, da família, dos nossos pais. Hoje gostaríamos, Senhor, de dedicar a esses grandes companheiros de jornada, nosso pai, nossa mãe, aqueles pais e mães que estão encarnados junto aos seus ainda, mas principalmente aqueles pai e mãe já retornados à pátria maior, que deram aqui seu testemunho de esforço, abnegação, sacrifício pelos seus filhos, dando o melhor e nem sempre sendo reconhecidos, valorizados ou até mesmo apoiados na sua parte final da existência na carne. Abençoa-os, Senhor, por essa grande missão que abraçaram e aqui desenvolveram, dando o seu melhor. Abençoa todos os pais e mães deste planeta que estão no mundo espiritual, olhando de lá os seus filhos ainda encarnados.
Abençoa-os, ilumina-os. Que o nosso amor possa sempre estar presente em seus corações. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam também nos nossos esforços, na nossa saúde, junto ao nosso anjo guardião. Ajuda-nos, Senhor Jesus, na nossa vigilância, a nos lembrarmos da prece. Abençoa nossos lares, famílias, afetos. Abençoa ainda, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.